Fala pessoal do Vai Cair no AB, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que sim, espero que estejam tudo bem por aí. A gente vai conversar de um tema super especial, um tema preferido da segunda fase, mas que já começa a ser cobrado da primeira fase. Inclusive, cada vez mais a prova da primeira fase vem mesclando esses teminhas de segunda fase. Então você, meu amigo abeiro, fique ligado aí no tema de tutelas antecipadas no direito do trabalho. Vem comigo que eu vou te mostrar. Bom, queridos, o teminha de tutela antecipada no direito do trabalho é aquele teminha super especial para a segunda fase, mas ele também tem que estar atento na primeira fase. Primeiro a gente tem que entender que danado é a chamada tutela antecipada. Tutela antecipada, ou antecipação de tutela, como diria o Código de Processo Civil antes do Código 2015, o código anterior, né, o Código de 73, a ideia de ter uma tutela antecipada seria ter um provimento judicial antes do provimento definitivo, antes do provimento sentencial, de maneira que a gente pudesse ter uma efetividade dessa busca, dessa tutela, antes mesmo da efetivação da tutela principal, da tutela de fundo, da tutela de mérito, né? Então, a ideia da tutela antecipada é poder ter uma efetividade, uma entrega processual mais imediata, mais satisfativa, mais realizativa e que evite estender tanto o processo de maneira a não buscar a eficiência e também a razoável duração do processo. Todos esses princípios cardeais aí dentro do processo em geral. E aí você vai se perguntar, tá, isso é muita teoria, professor, é muita coisa lá do processo civil, né? E no processo do trabalho isso funciona como? Isso tem aplicabilidade no processo do trabalho? Como tem? O que a gente tem que entender? O que a gente tem que perceber? Primeiro, eu tenho o sistema de tutelas próprias lá do Código de Processo Civil, né? No artigo 297 do CPC para frente, ao artigo 312, 311 do CPC, ele vai tratar do sistema de tutelas dentro do processo em geral. Esse bloquinho do CPC, ele pode sim ser utilizado dentro do processo do trabalho, mesmo porque o processo do trabalho ele tem uma válvula de escape, uma válvula de comunicação, a CLT, melhor dizendo, tem essa válvula que permite a comunicação do processo do trabalho com o processo civil, com as outras realidades processuais. Isso está lá no artigo 769 da CLT, que é a redação equivalente ao artigo 15 do CPC. Essa válvula permite trazer o sistema de tutelas do processo civil diante da lacuna, da omissão da CLT na aplicação de uma realidade de tutelas antecipadas. Mas aí eu tenho que entender uma coisa. Será que, de fato, o processo do trabalho, a CLT, não tem um sistema próprio de tutelas e eu tenho que aplicar sempre, quando eu precisar aplicar tutela, sempre eu vou aplicar o CPC? Resposta: não. Interessantemente, a gente tem que ficar muito ligado nisso, porque muita gente acha que toda vez que eu vou utilizar uma dinâmica de tutela antecipada, ou seja, eu vou precisar buscar uma tutela, um provimento satisfativo antecipado, eu tenho que me valer da regra do CPC. E isso não é verdade. A gente tem lá na CLT o artigo 659, inciso 9 e inciso 10 da CLT, que elencam dois tipos de provimentos liminares de tutelas antecipadas. Quais são esses dois tipos de provimento? O 659, inciso 9, ele fala da liminar da tutela antecipada para obstar a transferência, a ocorrência da quebra da transferência lícita, ou seja, do artigo 469 da CLT. Toda vez que eu tiver um desrespeito à regra da transferência e eu quero obstar
a ocorrência desse desrespeito, ou seja, eu quero eliminar que esse desrespeito permaneça no processo, eu vou pedir uma tutela antecipada liminar no 659, inciso 9 da CLT. A outra hipótese, a segunda e última hipótese de tutela específica na CLT, tem a ver quando se demite ilegalmente o dirigente sindical. A gente sabe que o dirigente sindical, ele tem o quê? Ele tem estabilidade. Então, para buscar a reintegração, a nulidade da dispensa do dirigente sindical com a consequente reintegração, eu vou utilizar esse sistema de tutelas próprias lá do 659, inciso 10 da CLT. Bom, esses dois casos de tutelas específicas, tutelas liminares da CLT, são duas situações que eu tenho que observar com muito cuidado, principalmente na segunda fase. Então, se eu tiver, por exemplo, lá, diante de uma reclamação trabalhista, vou fazer uma peça de reclamação, estou advogando para o reclamante. E aí, vamos supor, o reclamante foi despedido ilegalmente na condição de dirigente sindical. Então, eu tenho que desenvolver a tese da reclamação trabalhista, explicar que o dirigente sindical tem estabilidade, né? A estabilidade ela é completamente garantida na Constituição Federal para o dirigente sindical, lá no artigo 8º, inciso 8º da Constituição. E eu vou mostrar que essa despedida é ilegal e vou solicitar a reintegração por via de tutela antecipada nesse dispositivo específico da CLT. A mesma realidade a gente fala para obstar uma transferência ilícita, né, no 469, vou transferir o trabalhador para uma praça que a empresa, por exemplo, não tem unidade, não tem serviço lá, apenas para perseguir o trabalhador. Então, o trabalhador pode se valer de uma reclamação trabalhista e buscar uma tutela que obste essa conduta patronal, e eu vou também buscar lá na CLT. Agora, tirando essas situações da CLT, eu tenho situações no CPC. Ou seja, toda outra situação que eu queira buscar uma tutela antecipada no processo do trabalho, eu não vou me valer do 659, inciso 9 e 10, e vou me valer do 300 do CPC. Então, por exemplo, demitir um trabalhador cipeiro, né? O trabalhador estava com estabilidade. Eu vou buscar a reintegração do cipeiro por via do 300. Demitiu um trabalhador acidentado, também vou buscar a nulidade da dispensa e a reintegração por via do 300. Demitiu, por exemplo, a gestante, ela aciona no período ainda gestacional, no período da estabilidade. Eu vou buscar a nulidade da dispensa e reintegração pelo 300 CPC. Por exemplo, demitiu o trabalhador e não pagou as verbas rescisórias do trabalhador, mas indiscutivelmente demitiu, mas não liberou seguro, não liberou FGTS, não liberou nada. O trabalhador vai, busca uma tutela antecipada para obter os seus direitos aí. E aí, meus queridos, você que ficou nesse vídeo até esse momento, eu vou explicar um finalzinho aí, um gostinho final, né, um bônus final sobre a questão, afinal de contas, professor, como eu entendo que eu tenho direito à tutela antecipada. Bom, para eu ter uma tutela antecipada, pessoal, tirando aquelas hipóteses legais taxativamente previstas na CLT, que a gente já coloca especificamente a solução da tutela, para eu buscar o sistema de tutela lá do artigo 300, da tutela de urgência do artigo 300, eu tenho que buscar, tenho que fundamentar sempre em dois pilares, no binômio. Que binômio é esse? A chamada probabilidade do direito, ou também chamada de fumaça do bom direito. Tá? Então, um trabalhador, enfim, ou quem esteja buscando a tutela, tem que ter um bom direito em relação àquela tutela. Tá? Então, no caso lá do cipeiro demitido, cipeiro não pode ser demitido se não houver uma justa causa devidamente comprovada. Então, ao ele ser demitido sem justa causa, o patrão já feriu o bom direito dele, e ele tem o bom direito já, que é o primeiro pilar,
a tutela antecipada dentro desse processo. Segundo pilar da tutela antecipada é o perigo na demora, perigo de dano irreparável decorrente da demora, ou também o que a doutrina chama de periculo in mora. Bom, isso é o quê? Isso é o perigo que o processo, a demora processual pode causar ao interessado ou ao bem jurídico do interessado. Então, se o cipeiro, por exemplo, ficou desempregado com essa demissão e ele está sem renda, ele está sem salário, ele já está no perigo da demora, no periculum in mora, né, como diz na expressão latina. Ele já está sob perigo de risco de dano irreparável. Então, o segundo pilar da busca da tutela antecipada está presente no processo. Só que você, meu amigo oabeiro, principalmente você de segunda fase, precisa observar e descrever, botar isso bonitinho lá na sua tese da sua petição de segunda fase. Se você não explicar esses dois pilares, você não vai conseguir êxito na sua tese de tutela antecipada. Bom, para a gente fechar por completo esse vídeo, a gente precisa também pensar o seguinte: existe um outro tipo de tutela ainda, que é uma tutela mais incomum no direito do trabalho, né? Geralmente o processo de trabalho se vale muito mais das tutelas de urgência ou muito mais das tutelas liminares próprias, né? Mas a gente tem também a chamada tutela de evidência, ou seja, essa aí está lá no 301 do CPC e ela fala o seguinte, ela fala que quando há um bom direito, um direito bem definido, cristalizado, que a outra parte também não apresenta nenhum elemento para ameaçar esse direito, para mudar esse direito, naquele caso concreto, eu posso, ao invés de eu esperar o processo até o final, o juiz pode, e eu como parte, posso pedir uma tutela de evidência, uma antecipação de tutela, tendo em vista que aquele caso, seja julgado agora, antecipadamente, ou seja julgado no final, ele vai levar ao mesmo resultado, tá? Então, isso também é uma possibilidade mais incomum da tutela de evidência. Bom, pessoal, aqui a gente trouxe os conceitos dessa tutela e você de primeira fase não pode descartar esse assunto, porque a gente cada vez mais tem visto isso cair na primeira fase também, tá bom? Então, estuda bem aí, fica com Deus, tamo junto, forte abraço